Um vale imenso, silencioso, sem sinais de vida. O chão rachado se estende até onde a vista alcança, coberto por uma poeira fina que parece esconder segredos antigos. Nenhum canto de pássaro, nenhum som de animais, apenas o eco do vento atravessando ossos espalhados como fragmentos de um passado esquecido. Ossos humanos, brancos, ressecados, quebrados em pedaços que o tempo e a morte não conseguiram apagar. É uma cena que poderia estar em um pesadelo, um cenário digno de um filme apocalíptico, mas não nasceu da imaginação de nenhum escritor moderno. Essa visão foi registrada em uma das páginas mais misteriosas da Bíblia, no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel foi levado em espírito para dentro desse vale. Não havia luz suave, nem atmosfera acolhedora. Era um lugar de terror e desolação, onde cada detalhe parecia gritar a realidade da morte. Imagine caminhar entre milhares, talvez milhões de ossos humanos, espalhados sem ordem, sem túmulos, sem nomes. Não eram corpos repousando em paz, mas restos largados ao acaso, como se toda uma geração tivesse sido engolida pela destruição e esquecida pelo tempo. O profeta não estava apenas observando a morte, mas estava imerso nela, cercado por ela, como se tivesse sido transportado para o coração de um cemitério a céu aberto. Nesse cenário aterrador, uma voz rompeu o silêncio. Era a voz de Deus. E ele fez uma pergunta enigmática: Filho do homem, poderão viver estes ossos? A questão ressoou como um enigma impossível. Como ossos secos, sem carne, sem vida, poderiam voltar a existir? A ciência humana diria não. O instinto natural diria não. Mas diante de Deus, a resposta não poderia ser simples. Ezequiel respondeu com humildade: Senhor Deus, tu o sabes. Foi nesse diálogo que começou uma das visões mais impactantes de toda a Escritura. De repente, o vento começou a soprar mais forte. O chão tremeu levemente e os ossos começaram a se mover. O barulho era ensurdecedor, um estalo de ossos batendo uns contra os outros, se encaixando, se unindo, formando esqueletos completos. Era como se uma orquestra macabra tivesse começado a tocar, cada estalo sendo uma nota em meio ao vale. O profeta observava, e diante dos seus olhos ossos soltos formavam corpos inteiros, mas ainda sem vida. Em seguida, músculos, nervos e carne começaram a cobrir aqueles esqueletos, e finalmente a pele se estendeu sobre eles, completando a figura humana. O vale que antes estava coberto apenas de ossos, agora estava repleto de corpos inteiros, alinhados como um exército em silêncio. Mas havia algo estranho. Mesmo completos, aqueles corpos permaneciam imóveis. Não respiravam, não se moviam, não falavam. Eram como estátuas humanas, perfeitas, mas vazias. E foi então que Deus ordenou algo ainda mais misterioso. Profetiza ao Espírito. Profetiza, filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel obedeceu, e naquele instante, um sopro poderoso percorreu o vale. O vento entrou nos corpos, o ar penetrou nos pulmões, e de repente eles começaram a se mover. Um exército gigantesco se levantou diante do profeta, forte, imponente, cheio de vida. O Vale da Morte havia se transformado em um campo de renascimento. Ossos secos se tornaram soldados, silêncio se tornou clamor, e aquilo que parecia impossível se concretizou diante dos olhos de Ezequiel. Mas o que realmente significava essa visão? Não se tratava apenas de um espetáculo sobrenatural, mas de uma mensagem profunda para o povo de Israel. Aquele exército representava a nação que estava em ruínas, espalhada, derrotada, como ossos secos sem esperança. Eram homens e mulheres que haviam perdido tudo: a terra, a liberdade, o templo, a fé. Estavam exilados na Babilônia, acreditando que Deus havia os abandonado. O Vale de Ossos Secos
era o retrato fiel da condição espiritual e emocional daquele povo, mortos em vida, sem futuro, sem esperança. E é nesse ponto que a visão revela sua força. Deus estava dizendo que mesmo quando tudo parece perdido, Ele ainda pode trazer vida. Mesmo quando restam apenas fragmentos, quando a esperança parece impossível, quando a morte parece definitiva, o sopro divino pode transformar ruínas em vida abundante. O povo que estava exilado e sem rumo ouviria através dessa visão uma promessa: eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei sair deles, e vos trarei à terra de Israel. O vale de ossos secos não é apenas uma metáfora distante, mas um espelho para a condição humana. Quantas vezes nos sentimos como ossos secos, fragmentados por dentro, sem força, sem propósito, sem futuro? Quantas pessoas vivem cercadas por silêncio, por vazio, por desesperança, acreditando que nada pode ser restaurado? O vale é real, não apenas como visão profética, mas como experiência de vida. O detalhe mais poderoso é que Ezequiel não foi apenas espectador. Ele foi chamado a profetizar, a falar, a declarar vida sobre o impossível. Deus não apenas mostrou o poder de reviver ossos, mas convidou o profeta a participar ativamente do milagre. Isso mostra que o sopro divino pode usar a voz humana como instrumento, que a fé e a obediência se tornam canais para a transformação. Essa visão também carrega um tom apocalíptico. É impossível não imaginar o barulho dos ossos se juntando, os corpos se erguendo em meio ao silêncio do vale, como se fosse uma prévia do que ainda está por vir. O livro do Apocalipse fala de ressurreição, de julgamento, de vida eterna. O vale de ossos secos é um lembrete de que a morte não é a palavra final, de que existe um poder acima da decomposição, acima do esquecimento, acima da história. E aqui está o mistério. O sopro que deu vida àqueles corpos é o mesmo sopro que, segundo a Bíblia, criou o ser humano no princípio. Em Gênesis, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. O que aconteceu no Vale de Ezequiel é um eco desse mesmo poder criador. É como se o Criador estivesse dizendo: o que eu fiz no início, posso fazer de novo, em qualquer tempo, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. O Vale de Ossos Secos é assustador porque confronta diretamente a fragilidade humana. Mostra que, sem o sopro de Deus, tudo o que resta é poeira, fragmentos, silêncio. Mas, ao mesmo tempo, é uma visão de esperança, pois revela que o impossível pode ser revertido, que o fim pode se transformar em começo, que a morte pode se tornar vida. Ao pensar nessa cena, é inevitável se perguntar: quantos vales assim ainda existem hoje? Quantos povos, quantas famílias, quantos corações se encontram despedaçados, sem esperança, sem rumo? E quantos poderiam ser restaurados se apenas ouvissem a voz que pergunta: poderão viver estes ossos? O mistério do vale não está apenas no espetáculo sobrenatural, mas no convite silencioso que ele traz. Acreditar no impossível, confiar no sopro invisível, esperar no Deus que não conhece limites. No fim, Ezequiel não saiu dali com medo, mas com uma mensagem. O Vale de Ossos Secos não era apenas uma visão assustadora, mas uma promessa. Uma promessa de restauração para Israel. Uma promessa de poder para os que creem. Uma promessa de que a morte nunca terá a palavra final. E talvez seja isso que torna essa visão a mais assustadora e, ao mesmo tempo, a mais esperançosa de toda a Bíblia. Porque ela revela o que todos nós preferimos esquecer: que somos pó, que somos frágeis, que sem Deus somos apenas ossos secos. Mas também revela o que todos nós precisamos lembrar: que o sopro divino ainda existe, que ele ainda sopra sobre os impossíveis e que diante dele, até mesmo ossos secos podem se tornar um exército de vida.